Bom, boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Elisa Fernandes, eu sou professora do Instituto de Oceanografia desde 2006 e o meu trabalho, como a apresentação de hoje, né, ele ocorre sempre em dupla com o do Osmar, porque eu trabalho com modelos numéricos e o Osmar trabalha com aquisição de dados, e os modelos eles não existem sem a aquisição de bons dados, né, seja para forçá-los ou seja para aferi-los. Então sempre é um trabalho de parceria que vem dando certo há muito tempo. Opa. Então hoje eu vou falar sobre essa parte do título, né, do longo título, que é quase um abstract do Osmar, sobre a modelagem numérica de propriedades oceanográficas como um apoio à segurança, navegação e à segurança ambiental em áreas de hidrovias. Tá? Então, eu trabalho nessa área, né, do desenvolvimento de modelos numéricos para regiões portuárias desde o meu doutorado, né, que, embora o Osmar comentou, né, modeladores gostam de brincar de Deus, né, e fazem cenários, os cenários que querem nos seus computadores. A minha proposta sempre foi diferente, eu sempre quis fazer cenários que fossem aplicados às realidades locais e sempre em regiões portuárias. Então, eu venho trabalhando nisso desde o início do meu doutorado, né, e retornei para a FURG com essa ideia, com essa proposta. Então, hoje eu vou estar falando para vocês especificamente sobre algumas ferramentas que foram desenvolvidas durante o projeto Transaqua, que era um projeto que tratava da gestão e segurança da navegação e do transporte aquaviário, né? E a proposta era o desenvolvimento de metodologias, de ferramentas para contribuir para um desenvolvimento ambientalmente sustentável desses sistemas marítimos e fluviais. Então, esse projeto ele se encerrou em 2015 e a coordenação era nossa aqui na FURG, mas era um projeto com a participação de várias universidades e sempre universidades ligadas a portos, né? E era um projeto financiado pela FINEP. Então, os 3 portos que faziam parte do projeto eram Mucuripe, no Ceará, Suape, em Pernambuco, e o Porto de Rio Grande, aqui no sul, né? Então, obviamente, pela facilidade toda, né, o Porto de Rio Grande era o embrião das metodologias e tecnologias desenvolvidas e repassadas para os outros portos. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre ferramentas que foram desenvolvidas para o Porto de Rio Grande. O projeto ele era estruturado em redes, né? Nós tínhamos a rede 1, que era a gestão ambiental portuária, que o professor Milton Asmus coordenou por um tempo, depois a professora Lucianello. A rede 2, que era o monitoramento continuado, que contribuía nesse contexto que o Osmar comentou agora para vocês. A rede 3 era de modelagem numérica, que são os resultados que eu vou apresentar hoje. E a rede 4 eram estudos geoespaciais. Então, todas essas redes trabalhavam para o desenvolvimento de ferramentas e metodologias, era feita a gestão dessas informações, a disponibilização dessas informações, visando sempre, então, a segurança da navegação e o desenvolvimento sustentável. Então, essa é a estrutura do projeto. Então, quando a gente fala em modelagem numérica, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar são os dados batimétricos, né? O Osmar já havia levantado essa bola e é isso mesmo. Por quê? Porque ao definir um domínio, né, nós vamos trazer para dentro do modelo como informação primordial os dados batimétricos. E em cima destes dados serão feitos todos os cálculos do modelo. Ou seja, se esses dados não forem dados de qualidade, com resolução adequada, ou não forem dados atualizados, as previsões feitas pelos modelos serão desatualizadas, né? Então, essa é uma das maiores preocupações em relação ao uso dos modelos numéricos como ferramentas preditivas. Certo? O que nós fazemos com esses dados? Nós geramos uma grade numérica, ou seja, nós fracionamos o nosso grande domínio em pequenos subdomínios, né? Particularmente esse modelo que eu trabalho, que é um modelo francês, Telemac 3D, ele é baseado num método específico que permite que esse fracionamento seja feito de forma irregular. Ou seja, eu vou ter muita resolução na área que me interessa mais e pouca resolução na área onde eu não tenho tanto interesse, certo? Então, claro que isso economiza tempo computacional, tá? Esse grande domínio, para que ele tenha condições de representar as condições observadas no ambiente, ele tem que ser forçado com dados, certo? Então, da mesma forma, quanto maior a qualidade desses dados, melhor a representação dos processos que ocorrem no ambiente. Então, esse
O modelo ele é forçado com dados de velocidade de corrente, nas fronteiras sul e norte, com dados de maré e nível, na fronteira mais oceânica, com campos de salinidade e temperatura em todo o domínio. Esses campos são dinâmicos no tempo e tridimensionais na coluna d'água. E o campo de ventos, agindo na superfície, trocas de calor e a descarga fluvial dos principais rios considerados. Certo? Então, com todas essas forçantes, eu consigo representar os processos que ocorrem na região costeira, os processos físicos que ocorrem na região costeira e a interação que ocorre entre o compartimento costeiro e o compartimento lagunar. Certo? Então, ali, detalhe um pouco as fontes desses dados, né? Quem tiver interesse, eu posso repassar os sites, mas são todos modelos de larga escala, certo? E os dados são disponibilizados gratuitamente na internet, tá? Mas são modelos renomados, reconhecidos, da NOAA, né, de grandes instituições que disponibilizam esses dados para esse tipo de fim e vários outros. Então aqui, só para que vocês tenham uma ideia, o nível de refinamento que a gente consegue atingir, esse estudo em particular, né, ele simulava a configuração antiga do canal e a configuração nova, ou seja, o aprofundamento que foi feito no canal de acesso e a reformulação da configuração dos moles, né? Então, aqui na região do Porto Novo, a gente consegue trabalhar com bastante refino, menos refino na região da Coroa da Dona Mariana e bastante refino no canal de acesso, que é uma região que nos interessa. E, principalmente aqui, fica bem evidente, né? As figuras dos moles da Barra, a configuração antiga, a configuração atual, com o aprofundamento que foi feito, né, da boia 1, que é na região costeira, até a entrada dos moles com 18 metros, 16 metros em todo o canal de acesso ao porto. Então, esse tipo de recurso, né, é uma das grandes vantagens desse modelo que nós trabalhamos, né, essa possibilidade de trabalhar com grades com diferentes refinos. Então, eu não vou entrar no mérito, claro, dos resultados que nós obtivemos, né, nesse estudo em particular, mas o meu objetivo aqui, fica à vontade, é mostrar para vocês o tipo de resultado que o modelo produz, certo? Porque o que o modelo vai me fornecer? Para cada um daqueles pontinhos da grade numérica, o modelo vai calcular as velocidades, a pressão, a salinidade, a temperatura, o sedimento em suspensão, se estiver sendo calculado. Então, eu consigo trabalhar esse conjunto de dados de diferentes formas. Então, eu posso gerar campos médios, como, por exemplo, o campo médio do nível do mar. Posso gerar a salinidade média da superfície. Então, esse aqui é o valor médio de toda a simulação realizada, né? Então, aqui eu estou apresentando na superfície, mas eu posso gerar essas informações para todos os níveis verticais, né? Porque essa malha horizontal ela é replicada em diversos níveis verticais, o que me dá uma boa resolução também. Então, geralmente, eu trabalho com pelo menos 10 níveis. Tá? Então, eu posso gerar esses campos das propriedades médias em cada um desses níveis. Velocidades residuais, né, que são também as velocidades médias ao final da simulação, sendo removido o sinal de maré. Então, a gente consegue ver que houve... que a gente tem um zoom da região da boca dos moles mesmo, né? Então, que houve uma alteração, principalmente na questão do surgimento de uma corrente transversal na boca dos moles, né? Que foi algo que foi relatado pelos práticos após a conclusão da obra dos moles. Então, o modelo conseguiu reproduzir isso muito bem. Opa. Uma outra opção é que nós podemos, em cada um daqueles pontos, extrair séries temporais. E aí fazer o tratamento, né, dessas séries temporais de diferentes formas. Então, aqui, por exemplo, foi feita uma distribuição de frequência que nos mostra a intensidade e a direção das correntes num mesmo ponto, localizado exatamente em frente à boca dos moles, né? E mostra, sem entrar no mérito do que se alterou, mas é evidente que existe uma alteração no padrão, né? Tanto na direção quanto na intensidade das correntes, em função da obra de aprofundamento e modificação dos moles.
Nós podemos também fazer investigações, podemos analisar resultados de eventos específicos. Por exemplo, eu quero analisar como que a dinâmica da região se comportou no evento de máxima enchente ou de máxima vazante, né? E aqui eu trouxe as figuras do evento de máxima enchente. Então é evidente que ocorrem alterações das correntes, né, que são campos de corrente, com os vetores indicando a direção. Então ocorrem alterações nos dois lados dos moles e bem na boca, que é só um zoom, né, ocorre a intensificação da corrente transversal, bem na saída dos moles, né, que gerou então esse problema, né, algo que foi feito com o objetivo de melhorar as condições de navegação de um porto importante como o Porto de Rio Grande, trouxe um problema para a segurança da navegação, né, porque os práticos tiveram que readaptar todas as suas manobras. Em alguns momentos as manobras se tornam inviáveis, quando essa corrente está muito intensa, eles não conseguem. Em situações de enchente muito forte, eles têm que suspender a manobra, não conseguem botar o navio para dentro. E então isso acabou demandando uma série de estudos, né, que nós contribuímos e participamos também. Mas, enfim, o que nós podemos fazer com esses dados, além de realizar a simulação, processar essa informação e analisar processos oceanográficos, né, como nós fazemos rotineiramente, cientificamente, com enfoque científico. O que mais que nós podemos fazer com eles? O passo seguinte é pegar essa informação de alta resolução, tanto espacial quanto temporal, né, porque, claro, nenhum equipamento vai dar a cobertura espacial e temporal que o modelo consegue dar, né, eu posso rodar por vários anos, eu tenho informações em todo aquele domínio, né? Então eu consigo incorporar dentro do simulador de navegação, que é uma excelente ferramenta, né, para segurança da navegação, essas informações de forma tridimensional e em diferentes cenários. Então foi isso que nós fizemos através de uma parceria com o pessoal da Oceânica Offshore, que é uma empresa em São Paulo, que tem um simulador de navegação instalado na sua sede, que é o simulador Nautilus. Essa configuração que aparece aqui é uma configuração já antiga, né? Ele foi todo reformulado, então hoje em dia nós temos telas, nós não, né? Eles têm telas de TV em toda a sala, então de forma que o prático, ao realizar a manobra, ele está totalmente imerso no ambiente portuário. Então, os práticos realizam a manobra dentro do simulador e nós ficamos com uma equipe, né, do lado de fora, acompanhando a evolução da manobra e discutindo. Então, nesse caso específico, tinha representantes do Porto do Rio Grande, da Marinha do Brasil, da própria Oceânica, os engenheiros navais e da universidade. Aqui tem uma imagenzinha, né, do navio saindo pelos moles e, de forma externa, né, fica o fiel da balança, como a gente diz, né, que é um instrutor holandês que acompanha toda a evolução da manobra para garantir a fidedignidade da manobra, ou seja, que não está sendo feito nada para modificar o resultado esperado ou nenhum tipo de manobra pelo próprio prático para dizer que aquela manobra não é viável e tal. Então ele realmente acompanha tudo para dar essa segurança nos resultados. Aqui é um exemplo, né, do Porto do Rio Grande. Claro que a gente está com uma visão como se fosse do Porto Novo em direção aos moles, né? É importante ressaltar que esse levantamento, esse imageamento de toda a área portuária, ele foi feito pelo professor Glauber, né, que era o coordenador da Rede 4 do projeto Transaqua. Então ele imagiou com fotografia, com aerofotogrametria, toda a região do porto, as duas margens, né, e transformou essas imagens num material que o simulador lê. E, através do trabalho dele, a gente conseguiu representar virtualmente toda a área do Porto do Rio Grande. Tá? O primeiro passo para a gente poder fazer uma simulação dentro do simulador de navegação
é definir o domínio e o balizamento, certo? O domínio foi definido, o subdomínio onde nós trabalhamos foi a região do canal de acesso, né? Para essa região nós incorporamos todas as informações de balizamento, para que o prático tenha os seus referenciais, né? Os referenciais que ele utiliza usualmente bem representados ali dentro. E isso também é uma das funções da representação visual, né? Dessa imersão que é feita dentro da sala do simulador, porque ao realizar a manobra no simulador, o prático vai procurar, numa das imagens, a torre que ele usa como referência quando ele está fazendo aquela manobra na realidade, ou um prédio, ou qualquer objeto que ele use como referência para a sua atividade diária. Então essa representação toda da realidade física do ambiente é muito importante. O outro passo é definir os navios tipo, né? Então nesse estudo em particular foram simulados um navio conteneiro e um navio graneleiro, e definir a configuração das simulações que serão feitas, certo? Então, nesse caso aqui foram 28 simulações, né, alternando entre os dois tipos de navio. Os navios sempre carregados, calado de 14.4, operação de chegada ou partida, regime de enchente ou vazante, condição ambiental crítica ou operacional, que eu já vou mostrar para vocês, situação de dia, noite, dia, noite ou neblina, né? E qual a batimetria que foi utilizada para aquela simulação, certo? Em relação às condições ambientais, em cima dos dados que nós simulamos e medimos, né, foi definido um conjunto de condições ambientais, que nós definimos como operacional, crítica, aliás, enchente, vazante, operacional e crítica. Então, com esses valores, a gente definia que tipo de simulação que a gente faria, né? Então, por exemplo, uma situação operacional enchente, eu teria um vento de 20 nós, teria ondas de 0,7 a 1 metros de altura significativa e teria corrente de 1,2 a 2,5 nós, certo? Em pontos determinados que a gente escolhe dentro do modelo. E, ao realizar as manobras, né, ou em cada uma das manobras, o resultado é como este aqui, né? Então nós temos a configuração do canal, os dados ambientais e a trajetória do navio respondendo àquelas condições físicas, tanto as condições de corrente quanto de vento, certo? Então quando nós sobrepomos as trajetórias dos navios ao longo de todas aquelas simulações que nós fizemos, nós conseguimos definir zonas críticas dentro do canal, ou seja, zonas para onde o navio pode eventualmente escapar, né, numa situação mais crítica, numa manobra mais arriscada. E claro que essas zonas elas necessitam de atenção. Além dos critérios subjetivos do prático na hora de realizar a manobra, né, que também vai indicar se a manobra é viável, não é viável, é segura, não é segura, existem alguns critérios objetivos que são quantificados ao longo da realização de cada manobra. Então, por exemplo, a distância mínima entre obstáculos fixos, o quanto de propulsor e leme se utiliza em cada manobra e qual é a distância até o fundo, né, do casco até o fundo e o quanto que o navio rola, né, de um lado para o outro. Então, juntando todas essas informações, o que nós temos é um quadro resumo, né, para cada uma daquelas simulações previstas, né, estabelecidas, esses critérios são analisados. Então aqui fica bem evidente, né, que uma simulação feita onde o controle, o espaço e o underkill clearance está todo vermelho, obviamente é uma manobra inviável, né, ela não é uma manobra segura. Outras simulações alternam entre o amarelo e o verde, né, para os diferentes parâmetros, indicando que as manobras são seguras. Então, dessa forma, a gente consegue definir, né, em que tipo de situação ambiental a manobra é segura dentro do porto, certo? Outros exemplos, né, de utilização dessa ferramenta, porque uma vez que o porto está virtualmente representado nesse ambiente, podem ser feitos diversos estudos, diversas simulações, podem ser criados diversos cenários,
certo? Então, alguns desses cenários eu vou mostrar aqui, né? Com a sobreposição das trajetórias das manobras realizadas, das 28 manobras realizadas, se conseguiu definir zonas críticas dentro do canal e zonas cuja geometria do canal deveria ser corrigida para garantir uma maior segurança à manobra realizada, a manobra de entrada dos navios, né? Então isso foi feito todo um encaminhamento, né, buscando recursos para a realização dessa obra em cima desses resultados. Da mesma forma, em cima dos resultados desse estudo, foi proposto que o degrau existente da transição dos 18 para os 16 metros, que atualmente é bem próximo à boca dos moles, que ele fosse removido mais para dentro, mais para o interior dos moles, que isso facilitaria a manobra de entrada. Por quê? Porque o navio, quando ele vem aqui, entrando, né, para correr, para vencer essa corrente transversal, ele acelera. Aí ele acelera e entra. Quando ele entra, ele se depara com o degrau, aí ele tem que desacelerar muito rapidamente. Quando ele desacelera, ele senta, né? Então aquele underkill clearance, que é aquela distância ao fundo, fica muito pequena e a chance do navio encalhar é grande. Então, com esses estudos, né, nós fizemos diferentes simulações que propuseram que o degrau fosse deslocado 4 comprimentos de navio para dentro do canal e que a rampa fosse feita, né, nessa determinada altura, num equivalente de 1 comprimento de navio. Então, da mesma forma, esses resultados foram encaminhados, né, em busca do recurso para a realização da obra. Uma outra utilização desse cenário virtual de uma região portuária dentro de um simulador de navegação é a otimização de bacias de evolução. Por exemplo, para a bacia de evolução do TECOM, foram realizadas, havia uma proposta de modificação da bacia de evolução, e essa proposta era nesse formato circular. Com a sobreposição das trajetórias das diferentes manobras realizadas no simulador, né, aqui a gente tem a trajetória do navio, né, fazendo o giro dentro da bacia de evolução, nós tivemos como resultado desse estudo uma proposta de configuração de bacia de evolução um pouco diferente, né, da original. Então, ao invés de uma bacia de evolução circular, nós teríamos uma bacia de evolução nesse formato, certo? Porque essas outras áreas, né, não seriam necessárias na realização da manobra, enquanto que outras, além, seriam necessárias, né? Necessariamente deveriam ser incluídas. Então, são alguns exemplos, né, dessas tecnologias, dessas ferramentas, metodologias desenvolvidas em cima dos resultados do projeto Transaqua, aplicadas para o Porto de Rio Grande e com aplicação em qualquer região portuária ou região de hidrovia. Especificamente sobre a modelagem da hidrovia Patos Mirim, né, eu fico muito, muito feliz de mostrar para vocês esse resultado, que faz parte de 2 artigos que foram apresentados em eventos internacionais, em 2014 e 2015, que é o estudo, né, o entendimento da dinâmica de uma lagoa costeira pristina, né, que é a Lagoa Mirim, entre o Brasil e o Uruguai. Então foi a primeira vez, como o Osmar comentou, né, foi a primeira vez que a gente conseguiu representar, dentro da mesma grade numérica, as 2 lagoas conectadas pelo Canal São Gonçalo. Isso deu um trabalho que vocês não podem imaginar. Então, só para terem uma ideia, né, uma malha que normalmente seria gerada em 1 mês para um estudo numérico desse, hoje em dia a gente tem outros geradores que geram muito mais rápido, mas naquela época seria o equivalente a uma malha que seria gerada em 1 mês, essa aí foi gerada em 1 ano, para conseguir trabalhar com essa resolução adequadamente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com elementos que têm aqui 20 quilômetros de aresta na região costeira e chegando até elementos de 5, 10 metros de aresta, né, dentro do Canal São Gonçalo, para conseguir que a simulação represente adequadamente os fluxos entre os ambientes, né? Então a gente tem a Lagoa Mirim representada com uma boa resolução e
conectada ao estuário da Lagoa dos Patos, que também está com uma resolução bastante interessante. Então, com isso, a gente consegue simular a hidrodinâmica da Lagoa Mirim e como que ela é afetada pela hidrodinâmica da Lagoa dos Patos. Né? Embora o canal São Gonçalo ele limite muito essa interação, mas ela existe. Da mesma forma que no caso anterior, que nós estamos trabalhando só com a Lagoa dos Patos, né, o mesmo tipo de condição de contorno foi utilizado para forçar o modelo. Nós conseguimos uma excelente calibração com os dados de Santa Isabel e também de Santa Vitória do Palmar, que eu não mostrei aqui. O que esse gráfico mostra? Que o nível medido, né, o nível observado, que é a linha cinza, ele tem uma excelente correlação com o nível simulado pelo modelo, que é a linha tracejada. Então, a correlação entre as séries foi de 0,96, né, que indica que o modelo está conseguindo reproduzir adequadamente aquilo que foi medido no ambiente. Isso. Foi um ano de medições e simulação. Então, com isso, a gente consegue fazer o mesmo tipo de análise que eu havia mostrado anteriormente, né? Mapas de nível, né, que nos permitem observar o desnível que ocorre na lagoa em função da ação do vento local, por exemplo. Então, os ventos de nordeste vão empilhar a água ao sul das duas lagoas, né, que são as cores quentes. Os ventos de sudoeste, ao contrário, vão empilhar a água na parte norte das duas lagoas. Outra forma de nós olharmos os resultados produzidos é através dos vetores de velocidade, né? Então, o primeiro gráfico mostra velocidades médias de corrente e o segundo gráfico velocidades máximas de corrente. Então, com isso a gente consegue visualizar claramente as regiões de redemoinho, a circulação celular que ocorre em algumas dessas áreas, né? As regiões onde o fluxo se intensifica em função de estreitamentos ou variações batimétricas, né? E consegue também avaliar, né, o comportamento da hidrodinâmica nessa região, que é um ponto meio crítico, né, que é a saída do São Gonçalo e a entrada em direção à Lagoa Mirim. É uma questão de referencial, né? Também é possível, para cada um daqueles pontos que o modelo fez os cálculos, né, extrair séries temporais e fazer a distribuição de frequência, determinando a intensidade e direção da velocidade da corrente em cada um dos pontos. Então, isso é uma informação importante quando se trata de uma hidrovia, né? E, da mesma forma, podemos estabelecer perfis em qualquer ponto ao longo da Lagoa Mirim, onde a gente pode tirar a informação do comportamento da corrente ao longo da coluna d'água, certo? Então, aqui as cores representam a velocidade de corrente, né? O positivo entrando, o vermelho entrando e o azul saindo, para diferentes condições de vento, nordeste e sudoeste, em 3 transectos que foram escolhidos, né, aleatoriamente, ou seja, eu poderia tirar essa informação em qualquer ponto dentro da Lagoa Mirim. Então, acho que são informações muito importantes, esse entendimento da hidrodinâmica do local, acho que é um dos passos iniciais, né, quando a gente pensa em retomar, reativar ou melhorar as condições de navegação de uma hidrovia. As considerações finais, né, é que a FURG ela é detentora de tecnologias de última geração que podem contribuir de forma efetiva para o planejamento estratégico do desenvolvimento sustentável, né, de médio e longo prazo de hidrovias, ou seja, essas ferramentas, tanto os modelos numéricos quanto o simulador de navegação, ele pode ser aplicado para qualquer local, né, e nós temos isso bem dominado. Esse conjunto de ferramentas possibilita a investigação e otimização de projetos de desenvolvimento, bem como subsidia os processos de licenciamento ambiental, né? Então, isso é a base dos encaminhamentos que são feitos aos órgãos licenciadores. Medições, modelagem numérica e simulações, elas devem ser cuidadosamente realizadas antes da execução das obras físicas, né? Então, isso, claro, parece uma coisa óbvia, né? Mas não é tão óbvio no nosso país. Porque, por exemplo, esse investimento todo que foi feito na obra de modificação dos moles, não se previu
esse problema que surgiria da corrente transversal na boca dos moles, né? Então isso, em diversos países no mundo, nenhuma alteração física é feita sem que seja feito o modelo numérico, o modelo físico em primeiro lugar, o numérico em segundo lugar e o simulador de navegação em terceiro lugar. Do que nós precisamos, né? Então, séries temporais de propriedades físicas para calibração e validação dos modelos, principalmente na parte lagunar, né, que nós temos poucas informações. Dados batimétricos atualizados das duas lagoas, né, e dos rios principais que compõem, né, no nosso caso, a hidrovia que nós estamos discutindo, ela tem diferentes partes, né, em regiões de rios. Precisamos também, como o Osmar comentou bem na apresentação dele, de dados de vento medidos em terra, né? Então, porque esses dados de vento que eu mostrei para vocês, eles são retirados de modelos globais. Então, eles representam adequadamente, a gente faz a verificação da qualidade desses dados sistematicamente, e eles representam adequadamente o campo de ventos, certo? Mas eles filtram, como são modelos de previsão, são dados médios, né, dentro de um longo período, eles filtram muito a componente dos eventos extremos. Então, quando a gente quer investigar um evento extremo, a gente não pode forçar o modelo com esses campos de ventos de modelos globais. Tem que ser realmente com dados medidos em terra. E uma outra ferramenta, né, que está se consolidando aqui na FURG agora é o simulador do APL, em parceria com a FURG e com a empresa Tecnomar, lá de São Paulo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir um pouco sobre o assunto, né? O simulador ele já está montado aqui numa sala do SIDEC Sul. Nós estamos trabalhando atualmente na configuração dele, né? Na criação de cenários e tal. Estamos fazendo várias etapas de treinamento, de manuseio de todo esse simulador, e muito em breve ele vai estar totalmente disponível para a aplicação, da mesma forma como o outro simulador que nós já trabalhamos, né, para aplicação em estudos da hidrovia também. Acho que é também uma etapa bastante importante, eu diria fundamental, de qualquer estudo. É isso. Muito obrigada. Obrigado, professora Elisa. Obrigado, professor Osmar. Vamos abrir para umas duas perguntas, nós estamos avançados. E eu queria sugerir que nós teríamos um coffee break agora. A sugestão é que nós fizéssemos mais uma palestra, né? Temos em seguida e fizéssemos depois o coffee break. Não sei se... Eu acho cedo o coffee break. Né? Pode ser? Sim, sim. Não, agora a gente abriria para as perguntas. Na verdade, é um monte de perguntas, mas porque eu sou bastante limitado pela minha formação de relacionar diretamente, a partir da fala de vocês, com a aplicação imaginada ou demandada, né, pelos portos e pela questão de ter bons planos de emergência. Mas, de qualquer forma, vamos tentar. Eu entendo que aqui tem uma base de conhecimento de dados que já permite, acho que talvez precisasse recolher mais informações, mas pensando em emergência, pensando na possibilidade de simular cenários de evolução de um acidente a partir de dados de vento, correntes, né, que não sei se o modelo já fornece, imagino que teria que ter alimentação em tempo real também, né, e de um volume de um material vazado, claro, o conhecimento do comportamento desse material específico nas águas, etc., antever um possível desdobramento, né, para poder orientar as ações de proteção, que aí o sistema teria que ter também os dados da carta de sensibilidade, para a gente saber aonde proteger, quanto tempo teria para acionar e tal, né? Mas e aí a minha pergunta é, bom,
se é isso mesmo, se eu compreendi bem, e se isso já seria um pouco esse modelo da oceanografia operacional, como você falou, né? Se a gente tem que pensar, então, pensando em construir projeto, em usar essa base, mas, através de alguma dinâmica que tem que ser criada, ver como é que se promove esse centro, enfim, esse outro espaço de uma oceanografia operacional. Não sei se eu entendi bem ou se é esse mesmo caminho. E a outra pergunta ligada com essa é saber também se o outro tipo de monitoramento que os portos demandam, que são monitoramentos mais qualitativos na sua área de influência, se isso seria, digamos, um outro campo de trabalhos, ou se é um campo que se basicamente a gente criar projeto e financiamento para continuar com esses estudos, se isso vai estar incluído também, enfim, se abrir uma outra vertente. E aí eu peço já desculpa porque a minha capacidade de conversar aqui internamente entre essa coisa que eu tentei aprender e essas demandas, ela certamente tem falhas aí. Assim, em relação à primeira pergunta, são 2 estágios, né? Num primeiro estágio, o que nós temos hoje, que não é uma simulação em tempo real, né? É uma simulação feita até com dados de 2002, bem antiga, né? O que ela vai te dizer? Ela vai te dizer qual é a tendência de um material que seja liberado numa determinada região durante um evento de nordeste, de sudoeste ou de descarga intensa, né? Que aí dentro desse período de um ano a gente vai identificar momentos semelhantes e ver a tendência de comportamento. Isso é um primeiro passo no entendimento da dinâmica do sistema. O segundo passo, né, aí sim, é ter esses modelos trabalhando em tempo real. Aí você precisa de dados, né? Muitos desses dados de modelos globais são climatologias, a gente consegue fazer a simulação em tempo real, né? Mas a gente tem que ter formas de corrigir a trajetória do modelo ao longo do tempo, que aí entrariam, né, que seria o que a gente chama de assimilação de dados, que seriam os dados medidos em campo. Periodicamente teria que se corrigir essa trajetória. Mas, enfim, para o caso de um derrame, para um plano de emergência, o ideal é ter esse modelo funcionando o tempo inteiro, né, em tempo real. Agora, olha, os dados de descarga são esses, os dados de vento são esses, vamos estar rodando, aconteceu o problema, bom, para onde esse material está indo, né? Mas não tendo o caso ideal, que é o tempo real, né, como o Osmar falou, a limitação são os dados, né, nós não temos uma sistemática de aquisição desses dados. Essa primeira etapa, né, ela já pode ser bastante ilustrativa da dinâmica, da resposta do ambiente em algumas situações conhecidas. Tá? Pelo menos probabilidade desse. Exatamente. Sim. A segunda pergunta, desculpa. É a questão dos dados qualitativos nas áreas. Do programa de monitoramento, né? Então, eu coordeno o programa de monitoramento ambiental do Porto, né? Eu coordenei entre 2010 e 2015, né, Mara, que foi quando nós paramos. E realmente, o programa de monitoramento ambiental do Porto do Rio Grande hoje em dia ele é essencialmente baseado em dados biológicos e dados químicos, certo? Por um entendimento do IBAMA, né, porque o termo de referência do programa de monitoramento ele é elaborado pelo IBAMA, eles não pedem o monitoramento da corrente, como o Osmar comentou até durante a apresentação. Porém, é a corrente, é o monitoramento, o entendimento da dinâmica do sistema, do comportamento das correntes, que vai determinar para onde que os bichinhos vão, como eu digo, né? Eu que sou engenheira, para mim tudo é bichinho, né? Bolinhas verdes. Bolinhas verdes. As bolinhas verdes. Para onde que as bolinhas verdes irão, né, em determinada situação. Né? Então, a gente já apontou isso diversas vezes, né, Mara? Fizemos encaminhamentos e falamos com o pessoal do IBAMA, que sem o monitoramento da corrente, aquilo que se mede no programa de monitoramento ambiental, né, as variáveis físicas e químicas, elas são fotografias instantâneas, mas a gente não consegue ter uma ideia da dinâmica desses parâmetros porque a gente não considera o valor da corrente naqueles locais. Ícaro, eu tenho um exemplo um tanto tétrico da aplicação de modelos. Uma vez no laboratório, eu recebo um telefonema de alguém da Marinha.
e tinha dado um acidente com 2 pessoas lá na altura de Mostarda, Solidão, por ali. E 2 caras, 2 irmãos, infelizmente faleceram. Um barco que eles estavam virou e eles andavam com o helicóptero de um lado para o outro e não encontravam nada. E nessa época a gente tinha um modelo mais simples, o POM, Princeton Ocean Model. E eles pediram se não tinha como rodar o modelo com as condições. Eu não tinha os dados, tinha os dados de vento somente. E aí se rodou e eu disse, procurem do outro lado. Eles estavam procurando na margem leste e acharam os corpos do outro lado. É um exemplo tétrico, mas eu dei a probabilidade que as coisas não estavam ali onde eles andavam. Mais uma pergunta? Considerações? Eu queria aproveitar, na verdade... o meu nome é Juliette, eu sou oceanóloga, fui aluna de vocês. Eu queria aproveitar a oportunidade que vocês tocaram na questão das obras de prolongamento, né, e aprofundamento do calado dos moles. E, ao longo das disciplinas, eu lembro que isso sempre foi comentado, as obras dos moles, quando se lançou aquele livro de transformação, Um Século de Transformação, lá da Lagoa, em 2010, havia ali alguns cenários, eu acho, que a obra dos moles ia gerar diversos impactos na Lagoa, né? E é isso que tu falou agora, Elisa, dessa mudança no padrão de corrente. Isso é um dado... tipo, real, assim, aconteceu isso mesmo, então essa obra toda, todo esse gasto, toda essa energia, todo esse processo foi, enfim... Eu nem vou te falar o que aconteceu com o sedimento. Pois é, porque assim, ó, agora, enfim, eu estou trabalhando na questão, eu estou trabalhando com pesca artesanal, que é uma coisa completamente diferente disso. Mas, enfim, fiz muitas entrevistas em várias comunidades e uma queixa dos pescadores frequente é essa mudança, né, no padrão de entrada da água salgada dentro da lagoa, e isso prejudicou a atividade. É um dos impactos, além da sobrepesca e outras coisas que a gente sabe. E agora, pelo que eu vejo, não só a pesca, como a própria questão portuária. Então, o próprio setor ficou afetado por essa obra. É isso? Ele está afetado, sim, mas que são coisas distintas, né? Por exemplo, as safras de camarão ou a entrada de larvas no estuário, ela é muito dependente de muitas condições que estão associadas a ciclos muito maiores até, né? Então, ciclos El Niño, Laninha, isso determina se a lagoa vai estar vazando o tempo inteiro ou vai estar enchendo por tempo suficiente para que as larvas entrem, né? Então, acho que esses impactos, eles são muito mais significativos, né? A questão da pesca é super complexa, não só isso, mas assim, claro. Essa questão portuária mesmo, porque eu nunca mais tinha escutado falar sobre a... Eu não vou saber te dizer de cabeça agora, né? A gente já olhou esses resultados, não vou conseguir te dizer exatamente o quanto que alterou a salinização do estuário, mas alterou. Né? Alterou o padrão em alguns locais, né? Alguns locais mais profundos ficaram mais ou menos salgados, porque isso também vai depender do momento, né? Num evento de enchente ou de vazante mais extremo, a diferença pode ser maior ou menor, né? Pode afetar mais as regiões mais rasas do que as regiões de canal. Então, é difícil te dar assim, uma posição definitiva em relação à salinização, porque a gente não está focando nisso nesse momento. Em relação à corrente, isso eu te digo com segurança, porque isso realmente aconteceu. Esse estudo, comparando o cenário novo e o cenário antigo, ele foi feito em função de uma demanda da praticagem da barra para a Marinha do Brasil, né? Eles reportaram para a Marinha a ocorrência desse processo e da dificuldade, né, da mudança, da complexidade da manobra de entrada dos navios no canal. E a Marinha demandou estudos, né, de modelagem numérica e de simulação em simulador de navegação para investigar como que isso realmente acontece, e os modelos comprovaram isso que os práticos diziam, né, com base na sua experiência diária. Então isso acontece, né? Tem uma informação que eu acho que é bem importante. Foram feitos 2 estudos de impacto com o uso de modelos. E nenhum dos 2 estudos, esse layout que a Elisa mostrou aqui, em que no último
décimo dos moles, existe uma quebrada na direção, né, em direção à cabeça do mole. O layout era sempre com os moles retos, né, e uma tendência convergente. E aí a nossa surpresa foi que aparece essa curva bem acentuada, que não apareceu em nenhum layout que foi fornecido, tanto para o primeiro estudo de impacto como para o segundo. Quer dizer, por que ele surgiu? A CBPO deve dizer, né? A Lava Jato poderá dizer, coisa desse tipo. O projeto executado ele foi um pouco diferente do projeto original, né? E foi justamente essa curvatura acentuada que deu origem, né, claro, pela física, né, que deu origem a essa corrente acentuada na boca dos moles. Então, eu não sei em que momento foi tomada essa decisão, né, ou por quem foi, mas certamente não foi na esfera local, né, isso foi em nível de Brasília, né. Ó. Pois não, Rafael. Rafael Sper, do Laboratório de Gerenciamento Costeiro. Considerando a operação da hidrovia, como está prevista agora, qual seria a estrutura ideal de equipamentos ao longo da hidrovia para se ter esses dados em tempo real, para que eventualmente possa se ter o modelo como uma ferramenta de decisão mesmo, de apoio à decisão operacional? Assim, só para fazer uma parte antes do Osmar falar mais sobre isso. Tu tem microfone? Eu estou com o poder. O que acontece? Vocês observaram que mesmo nós estando interessados nas regiões portuárias, né, no Porto de Rio Grande, Lagoa Mirim e tal, a gente está trabalhando com uma região costeira enorme, né? Que vai ali uma faixa grande, ali é toda a costa do Rio Grande do Sul incluída dentro da malha. Isso tem um custo computacional grande. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente não tem os dados necessários para forçar o modelo nas fronteiras dos domínios que são do nosso interesse. Então, por exemplo, em resposta à tua pergunta, eu quero dados nas minhas fronteiras limites, na Boca dos Moles e no Guaíba e lá nos dois limites da Lagoa Mirim. Pronto, eu estou satisfeita, né? Dados de corrente, de nível e algumas estações de medição de vento, porque a gente já percebeu que o vento ele é dinâmico espacialmente, né? Eu não consigo representar a dinâmica do vento com um ponto aqui em Rio Grande, né? Eu tenho que ter aí algumas estações. Então, pelo menos isso, para mim, está bom. Eu completaria com alguns equipamentos, como medidores de, sobretudo, salinidade e velocidade de corrente em alguns pontos, como alimentadores da assimilação para serem assimilados pelo modelo e o dado ser atualizado à medida que o dado é coletado também, que o modelo seja atualizado à medida que o dado é coletado também. Mas existe sempre aquele medo, né? O pesquisador quer botar horrores de equipamentos dentro d'água, porque aí cada equipamento é um monte de problema, né? Na verdade, a gente quer o mínimo. Teses, e tem toda uma série de coisas que, no fim, a gente tem que... um vício que a gente tem que tirar do corpo, né? Para botar uma estrutura enxuta e que ela possa ser operada. Na verdade, é difícil falar isso, até porque a gente não tem nenhum tipo de experiência desse nível dentro do Brasil. A gente teria que ver a experiência dos outros, trazer para cá e colocar dentro da nossa realidade. É que fizeram a pergunta, ela esqueceu de responder, eu vou reforçar. Ai. Eu sabia. E quem tem a ver com o meu assunto específico, depois eu vou conversar contigo, mas tem a ver com hidrovia e tem a ver com os moles, né? Então a questão do sentimento, eu participei bastante próximo aí, não era o meu foco, mas a gente ouvia também na época, muita conversa, que essa extensão traria essa questão da autolimpante dos moles aí, né? E, claro, com outros tantos impactos, mas isso aí é final, tá? Porque a gente tem, além dos carros na praia, a gente tem lama na praia, que também é outra gasolina feita desse tamanho, né? Então, acho que são algumas, que tu não tenha todas as respostas, mas algumas tu deve ter. O que a gente observa? Realmente, a proposta dessa configuração dos moles era de que o canal fosse autodragado.
né? É o termo de que ele, em função da dinâmica, o material em suspensão fosse transportado para a região costeira e se depositasse fora do ambiente portuário. Isso não aconteceu, né? Embora tenha ocorrido uma alteração na dinâmica da pluma, até do eixo principal de orientação da pluma, né? Tem até um slide, por favor, passa 2 slides para mim. Para frente. Mais um. Aqui, ó. Esse é o cenário antigo e o cenário novo, né? Então, houve uma modificação na intensidade da corrente aqui, né, e na orientação da pluma. Mas o problema é que dentro do canal, essa modificação ela nem sempre foi positiva. Então, a velocidade de fundo, por exemplo, ela diminuiu. Então, ela não consegue transportar o material para fora. Então, o que a gente observa, né, Itaiamara que não me deixa mentir, é que hoje a dragagem de manutenção proposta, esperada para o porto, ela equivale a uma nova dragagem de aprofundamento, praticamente, né, Mara? Com um pouco menos do que isso. Então, tem depositado muito material dentro do canal, né? Não, ele mudou a orientação, a orientação de saída da pluma. Uma vez que esse material em suspensão ele sai na pluma, ele está sujeito à hidrodinâmica da região costeira, né? Então, ao sul dos moles existe um vórtice e esse material ele fica aprisionado dentro desse vórtice. Isso a gente já fez simulações especificamente com essa finalidade, né, de entendimento desse comportamento, e o material fica aprisionado ali. Então, claro que essa dinâmica desse vórtice ela é variável, né? Quando essa hidrodinâmica ela fica mais fraca, o material se deposita. E aí vai formando os depósitos de sedimento fino que acontecem lá fora. Então, isso aí já é um mecanismo que está compreendido. Claro, eu vou dizer que eu não cheguei nesse nível de investigação, né? Como houve uma mudança no eixo principal da pluma que sai, houve uma alteração no comportamento desse vórtice, mas eu não sei qual é porque eu não simulei ainda. Não sei te dizer o quanto que isso afetou, né, a dinâmica do material que chega ali fora. Tem umas coisas interessantes, né? Quando a gente volta a 1883, que os caras estudaram a questão da circulação para ver os moles, era um outro modelo, os caras observavam, né? Os caras... Era o modelo do olho, né? Os caras... os moles foram projetados, né, para serem convergentes por uma questão de autodragagem. Mas autodragagem do sedimento arenoso, que não é coesivo. Né? Eram bancos de areia e sedimento, a força da corrente, né, incrementada pela convergência dos moles, acabou levando esse banco de areia lá para fora. E o material fino ficava dentro, né? Tanto que a cidade do Rio Grande eram bancos lamosos, né? Depois foi aterrado, mas originalmente eram bancos lamosos. Quando os caras bolaram esse prolongamento dos moles e a questão de aprofundamento, aparece no projeto, no relatório do INPH, aparece o termo autodragagem. Só que a autodragagem agora é de sedimentos que são chamados coesivos. É um outro tipo de sedimento, as forças de resistência são muito maiores, é muito mais fácil tu erodir muitas vezes areia de média para fina, do que erodir lama. Né? E no momento em que tu aprofunda o canal, tu aumenta a estratificação. Quando tu aumenta a estratificação, acontece isso que a Elisa reportou, as velocidades de fundo começam a diminuir, começa a entrar no estuário do tipo cunha salina, né? Uma alta estratificação, as velocidades de fundo diminuem, e tu gera um sistema propício para a deposição de material. Então, tu criou aí, na verdade, uma esteira transportadora para ti. Tu está tirando o sedimento para lá, mas ele pode estar voltando e se acumulando outra vez dentro do próprio canal. E aí a necessidade das dragagens. E uma coisa que a falta de dados, a falta de monitoramento em escala maior, né, que não só a escala local, mas a escala de bacia, não nos permite quantificar isso, mas nós sabemos que a composição do material que vem
do norte da lagoa, né, ou seja, que drena de toda a bacia, entra na lagoa e acaba saindo pela Lagoa dos Patos, ao longo deste tempo, né, desde a construção dos moles até hoje em dia, essa composição ela se modificou. Por quê? Porque os rios estão sendo as margens dos rios acabam sendo erodidas, porque as áreas plantadas chegam até a margem da lagoa, então aquele solo está todo revolvido. Cai uma chuvarada, aquilo tudo entra no sistema, entende? Então isso é uma realidade muito diferente da que era observada na época da construção dos moles. Então isso tudo é um